Caríssimos fiéis, eis que a Santa Romana Igreja nos faz contemplar hoje o grandioso mistério da transfiguração do Senhor no Monte Tabor. E qual é o significado, então, desta festa? Por que coloca diante de nós a Santa Igreja 3 vezes ao ano este mistério que nós temos na festa que cai hoje, dia 6 de agosto, e também no segundo domingo da Quaresma e no sábado que antecede o segundo domingo da Quaresma. Contemplando o mistério da transfiguração, nós devemos contemplar com respeito e adoração o Deus eterno. Nosso Senhor Jesus Cristo manifesta a sua divindade. E assim, temos diante de nós a natureza divina que resplandece em nosso Senhor Jesus Cristo, e celebramos então a sua realeza divina. Santo Tomás de Aquino diz, inclusive, que a transfiguração não é um milagre, mas a cessação temporária de um milagre, que é justamente a ocultação temporária da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos ver também na transfiguração de nosso Senhor a imagem da nossa transfiguração um dia. Nós esperamos que nosso Salvador transformará o nosso corpo miserável e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso quando da sua segunda vinda gloriosa. E justamente a graça que nós guardamos zelosamente em nossa vida terrena também resplandecerá no nosso corpo glorioso. E de fato, constantemente devemos trabalhar em vista dessa transfiguração pela nossa vida interior, pelo desapego das coisas terrenas e pela prática das virtudes, imitando justamente nosso Senhor Jesus Cristo. Enfim, lembremos também que nós temos um sacramento da transfiguração, que é justamente a Eucaristia. Na Santa Missa, nós temos nosso Senhor Jesus Cristo em corpo, sangue, alma e divindade sobre o altar. Ele que está gloriosamente reinante no céu se encontra sobre os nossos altares, e na Sagrada Comunhão nós recebemos a semente da glória e o penhor da nossa ressurreição futura, de forma que nós temos pela graça um antegosto da eternidade. E nesse mistério do Tabor, nosso Senhor nos mostra um pequeno antegosto da glória futura que alcançaremos pelos méritos infinitos do sangue divino derramado no Calvário. Nosso Senhor mostra qual é o grande bem que o seu suave e leve jugo nos vale.
Cristo, resplandecente em sua divindade, nos mostra o estado glorioso que nos espera. Porque é justamente o estado glorioso do chefe da humanidade, do novo Adão, da cabeça desse corpo místico do qual nós somos membros pelo sagrado batismo. É um estado admirável que a transfiguração do Tabor nos faz entrever e propõe a nossa fé como objeto de esperança. Justamente, antes de subir o Calvário, nosso Senhor mostra aos apóstolos escolhidos qual é a finalidade do Calvário. Mostra claramente que o Calvário não é uma derrota, mas justamente a vitória definitiva sobre o pecado e a morte. Justamente, nós escutamos no Evangelho, logo ao fim, que não deveriam eles falar nada antes que houvesse a ressurreição. E nós podemos lembrar justamente quando ocorre esse episódio. Ocorre uma semana depois da confissão de Pedro. São Pedro que diz claramente: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E nosso Senhor promete a edificação da igreja sobre ele e promete a sua assistência divina para que as portas do inferno nunca prevaleçam contra ela. E o que ocorre depois? Ele prediz a sua paixão. E São Pedro, o chefe, o príncipe dos apóstolos, logo após confessar a divindade de Cristo, logo após receber a promessa do seu primado, leva realmente uma voadora de Nosso Senhor, justamente por negar a paixão. Cristo anuncia que ele há de ser entregue e morto, e São Pedro diz que isso não ocorra. Dizer que isso não ocorra era dizer que a redenção não ocorresse. Por isso que Nosso Senhor diz a ele: afasta-te de mim, Satanás. Pois as palavras dele, o desejo de que não ocorresse a redenção, por uma visão mundana, por uma visão terrena, eram as palavras justamente do demônio. 6 dias depois, novamente prevendo o Calvário, Nosso Senhor mostra qual que é a finalidade do Calvário. Conforta esses apóstolos diante da sua paixão, dando uma prova de que Ele é Deus e que a vitória justamente é de Deus. De que diante da paixão, diante da tribulação que eles passariam, eles deviam justamente permanecer firmes junto, confiando nos planos de Deus, que são os planos que era justamente a promessa da salvação e da redenção.
Nós temos aí então um objeto de conforto e de esperança. Mas podem muito bem os senhores me questionar: o que devemos fazer para alcançar esse objeto da nossa esperança, a nossa transfiguração? Qual o caminho que devemos seguir para atingirmos essa glória bem-aventurada? Há um só caminho, e é o Pai quem mostra esse caminho a nós. Eis o meu Filho muito amado, em quem pus as minhas complacências. Claro, já ouvimos essas palavras no batismo de nosso Senhor Jesus Cristo no Jordão, mas na transfiguração o Pai Eterno acrescenta uma nova palavra que encerra todo o segredo da nossa vida. Ipsum audite, ouviu. É como se Deus, para nos fazer chegar até Ele, tudo fizesse depender de nosso Senhor Jesus Cristo. E tal é, de fato, a economia da salvação. Tal é o desígnio eterno de Deus com relação à nossa salvação. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado, Filho unigênito de Deus, que vive sempre no seio do Pai, nos faz conhecer os segredos divinos. É Ele, meus caros, a luz que ilumina todo homem que vem a este mundo, e onde brilha essa luz não há trevas. Ouvir a nosso Senhor Jesus Cristo é ouvir realmente o Pai que nos chama. Afinal, como bem disse nosso Senhor, a sua doutrina não é sua, mas daquele que o enviou. Nosso Senhor Jesus Cristo é o único caminho que conduz ao Pai. Nosso Senhor Jesus Cristo, que se dá a nós na cruz, é o único caminho que nos conduz à salvação. A sua carne e o seu sangue, que nos são legados no santo sacrifício da missa, é o único caminho que nos conduz à salvação. A Santa Romana Igreja, a única igreja de Cristo, a única e verdadeira igreja que nos ensina a doutrina revelada por nosso Senhor, é o único meio para que nós sejamos conduzidos ao Pai e nos salvemos. A doutrina revelada por nosso Senhor Jesus Cristo, transmitida pela sua Santa Romana Igreja, através dos legítimos pastores, é justamente a única doutrina da salvação. Para deixar isso patente, com a voz do Pai Eterno que impera que seu Filho seja ouvido, Moisés e Elias, que falavam com Cristo da sua futura paixão, desaparecem. Afinal, eles prefiguraram, eram meras figuras que prepararam a vinda de nosso Senhor. Somente nosso Senhor é o único mediador entre Deus e os homens. Só Ele realiza as profecias e compendia a lei. Ele substitui a lei antiga, que era a lei de servidão, pela lei nova, a lei da caridade. Ele cumpre as profecias e substitui as figuras da antiga aliança pela realidade concreta da encarnação e da Santa Romana Igreja. Para ser filho de Deus,
para alcançar a adoção perfeita e gloriosa, que nos vale a herança da eternidade, devemos ouvir nosso Senhor Jesus Cristo. Como Ele disse: Oves me, volte meam audium, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E quando é que Ele nos fala? Ele nos fala através do Evangelho, Ele nos fala pela voz da Santa Romana Igreja, pela voz de seu vigário na terra, pela voz de seus legítimos pastores. Ele nos fala pela sua providência, pelos acontecimentos, pelas provações, pelas inspirações da graça enviadas pelo seu divino Espírito Santo. Cristo derramou por nós todo o seu sangue, por cada um de nós, pensando em cada um de nós. E justamente Ele quer que esse sangue seja por nós aproveitado. Por isso mesmo, Ele não desiste de nós, mas coloca à nossa disposição os meios da salvação. Ele nos conduz por graças atuais a aproveitarmos o seu sangue. Claro, infelizmente, muitas dessas graças são negadas por nós. Nós acabamos, pelo pecado, preferindo as ilusões, riquezas e prazeres desse mundo baixo, pelas mentiras do príncipe desse mundo, que é o demônio, e acabamos recusando as graças que Deus nos envia. E muitas vezes nós recusamos essas graças que nos são enviadas, não tanto por malícia, mas justamente por nos colocarmos surdos à graça, surdos à realidade sobrenatural da nossa vida, por nos fazermos cegos para o fato de que nós estamos preparando a cada instante a nossa eternidade. Por isso mesmo, para bem ouvir nosso Senhor, é indispensável o silêncio. É preciso que nós, como Jesus na transfiguração, retiremo-nos para longe do mundo, no silêncio, na solidão. É claro que Deus não nos abandona jamais, e nós podemos em toda parte encontrar nosso Senhor, mesmo no tumulto das grandes cidades. Claro, devemos buscar, pelo menos uma vez por ano, nos retirarmos, fazermos um bom retiro para reordenarmos a nossa vida. E por isso que nós, padres, encorajamos que pelo menos uma vez, e claro, de preferência mais que uma vez, se faça um retiro, sobretudo o retiro de Santo Inácio, para reordenar a nossa vida, colocando-nos longe do mundo, colocando-nos na reflexão junto de Deus. Mas esse silêncio que é indispensável é, antes de tudo, não o silêncio material, a ausência de ondas sonoras, mas é justamente o silêncio da alma que se encontra em paz e recolhida, pronta para ouvir a voz de nosso Senhor. Não se pode compreender bem aquilo que Deus quer nos dizer, senão na prece e na oração. É aí que nosso Senhor se apresenta à alma para atraí-la para Ele
e transfigurá-la. É justamente buscando permanecer consciente da eternidade e da presença de Deus em nossa vida, das graças que Deus nos dá a cada instante, que nós vamos poder considerar a nossa eternidade e não ser levado para a turbulência do mundo, para as mentiras do demônio e as seduções e dos prazeres mundanos, preocupações mundanas. É no recolhimento e da oração que o Pai nos mostra o seu Filho, e que és filhos meus electos, este é meu Filho bem-amado. Afinal, o sangue que nosso Senhor derramou no alto da cruz por cada um de nós, pensando em cada um de nós, é o sangue que Ele derramou para nós aproveitarmos em cada instante da nossa vida. E nós só vamos poder, de fato, ouvir nosso Senhor, conhecer a vontade de Deus, manifesta pelas circunstâncias presentes, pelo nosso dever de Estado, e fazer a sua vontade efetivamente, considerando aquilo que é de mais importante para nós, que é o nosso destino eterno, se nós estivermos na presença de Deus. E essa presença de Deus, que não é simplesmente ficar quietinho, numa posição humilde, com a cabeça reclinada a 45 graus, com as mãos juntas, não é essa visão estereotipada de piedade. Estar na presença de Deus é considerar no nosso dever de Estado, nas circunstâncias que nós vivemos, seja estudando, seja trabalhando, seja lavando a louça, seja fazendo uma recreação honesta, como seja jogando futebol, por exemplo, considerar que nós devemos fazer isso para a nossa salvação, para a eternidade, para que nós estejamos sendo transfigurados pela graça, fazendo aquilo que nós devemos fazer. É somente por uma vida de oração, e justamente aqui o mais importante, nós falamos da oração mental, a meditação que nós devemos fazer diariamente para dar a devida direção para o nosso dia. É aí que nós vamos de fato escutar nosso Senhor e adorá-lo com profunda reverência, com uma fé viva, com amor ardente, e ouvir as suas palavras de vida eterna. Somente assim poderemos ter a verdadeira direção da eternidade. Então escutemos nosso Senhor pela fé, pela aceitação daquilo que Ele nos diz, dizendo: sim, Senhor, eu creio, e creio porque vós o dizeis, porque vós estáis sempre no seio do Pai, porque vós vedes os segredos divinos no esplendor da luz eterna. Eu creio no que nos revelais. E assim a fé é para nós essa lâmpada de que fala o apóstolo, testemunha da transfiguração. São Pedro, que diz que a fé é a lâmpada que brilha nas trevas para nos guiar. E é para esta luz, cercadas de trevas, que nós vamos caminhando. As trevas do mundo, mas que justamente nós não caminhamos nas trevas, justamente caminhamos na luz da fé e com coragem. Escutar nosso Senhor não é somente ouvi-lo com os ouvidos do corpo, mas também ouvi-los
com os ouvidos do coração. É preciso que a nossa fé seja prática, que se manifeste por obras dignas de um verdadeiro discípulo de Nosso Senhor, que sejam obras conformes com aquilo que Ele nos revela através do Evangelho. É o que São Paulo chama agradar a Deus. Placere Deo, que é termo que a igreja repete quando pede por nós a Deus que sejamos dignos filhos do nosso Pai Celeste. E isto, caríssimos, apesar das tentações, das provações, dos sofrimentos, das tribulações, não ouçamos a voz do demônio. As suas sugestões são as sugestões do príncipe das trevas, que nos faz preocupar unicamente com as mentiras passageiras desse mundo, com o nosso conforto, com riquezas, e nos faz esquecer da eternidade. Não nos deixemos arrastar pelos preceitos do mundo, porque são máximas enganosas. O mundo não tem como nos dar a eternidade. O mundo nos engana, dando um conforto que vai passar e que jamais vai nos saciar. O que nós sentimos de fato, nós queremos, buscamos o bem, e nós queremos um bem eterno. Afinal de contas, ninguém quer sofrer, ninguém quer morrer. Nós queremos um bem eterno, e o mundo não tem como dar esse bem eterno. O mundo nos engana. E não nos deixemos seduzir pelas solicitações da nossa carne. A nossa carne é rebelde. Ela quer um prazer permanente. E, meus caros, isso é impossível no mundo. Se nós temos uma certeza que nós vamos sofrer, nem que seja de uma dor de barriga, mas nós vamos sofrer. Querer satisfazer os nossos sentidos só faz com que a nossa alma fique cada vez mais perturbada, pois a satisfação passa. Nós devemos ouvir somente a nosso Senhor Jesus Cristo, e só a Ele devemos seguir. Somente Ele tem palavras de vida eterna, somente Ele pode nos dar a verdadeira felicidade, a felicidade eterna. E assim entreguemos-nos a Ele, pela fé, pela confiança, pelo amor, pela humildade, pela obediência e por um santo abandono. Se a nossa alma se fechar aos barulhos e enganações do mundo, ao tumultuar das paixões e dos sentidos, o Verbo encarnado tomará pouco a pouco posse da nossa alma e nos fará compreender que as mais profundas alegrias são aquelas que nós encontramos como um antegosto da eternidade, com a presença de nosso Senhor, seguindo o exemplo de São Pedro. Domine bonum est nos enriquece, é bom estar aqui. A alma que tiver a felicidade de ser admitida, como os apóstolos, na intimidade de nosso Senhor, exclamará, como São Pedro: é bom estar aqui. Não por causa do mundo. O mundo, para nós, é verdadeiramente um vale de lágrimas, mas é bom estar aqui, na presença de nosso Senhor. E Ele está conosco. Ele está conosco pela graça em nossa alma. Ele está conosco em sua cruz, em seu sangue derramado misticamente no santo sacrifício da missa. E Ele está conosco em corpo, sangue, alma, divindade, como está gloriosamente reinante e transfigurado no céu, no sacrário.
Claro, o Senhor nem sempre nos leva ao Tabor, a esse lugar onde se está bem, nem sempre nos dá consolações sensíveis, mas se Ele nos dá consolações sensíveis, não devemos rejeitá-las, pois vem dEle, mas justamente aceitá-las humildemente, embora sem as procurar e sem nos apegarmos a elas. São Leão Magno observa que Nosso Senhor não respondeu a Pedro, quando este lhe propunha que se levantasse em tendas e se fixasse morada naquele lugar bem-aventurado. Nosso Senhor não diz que tal desejo era condenável, mas deixa bem claro que ainda não era chegada a hora, e os convida a descer do Tabor, porque era necessário passar ainda pelo Calvário. Enquanto estamos nesse mundo, é ao Calvário que Jesus nos conduz, na maior parte das vezes. É justamente o que há de certo nesse mundo, as provações e as cruzes. Nosso Senhor não nos diz para permanecermos no Tabor, mas Ele nos diz justamente para segui-lo, carregando a nossa cruz. Afinal de contas, de que falava Nosso Senhor na montanha com Moisés e Elias? Ele falava, por acaso, das suas divindades, da sua glória, daquela deslumbramento que fazia ter os seus discípulos? De forma alguma ele falava da sua paixão, do excesso dos seus sofrimentos que assombravam Moisés e Elias, tanto como os fascinava o excesso do amor de Deus. É pela cruz que Nosso Senhor nos conduz à vida eterna, e porque sabe que nós somos fracos na provação, Ele nos quis mostrar com a sua transfiguração a glória a qual nós somos chamados com Ele, se nós permanecermos fiéis e passarmos pelo Calvário. A terra não é lugar de repouso, mas de combate, de sacrifício, de luta e de paciência. Assim, meus caros, sejamos fiéis ao nosso Senhor. Nós ouvimos que Ele é o Filho de Deus, igual a Deus. A sua palavra não passa. Ele é o Verbo eterno. Ora, Ele afirma que aquele que o seguir chegará à luz da vida. Feliz da alma que o escuta, que escuta somente a Ele e que o escuta sempre, sem duvidar da sua palavra, sem se deixar abalar pelas blasfêmias dos inimigos da sua cruz, sem se deixar vencer pelas tentações, nem abater pelas provações. Não sabemos, diz São Paulo apóstolo, o peso de glória que nos está reservado pelo menor sofrimento suportado em união com nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, meus caros, e através de todas as vicissitudes, porque uma alma passa, Deus a leva infalivelmente a esta transfiguração que a torna semelhante a seu Filho divino. Assim, meus caros senhores, a nossa transfiguração em nosso Senhor vai se realizando pouco a pouco, interiormente, pelo crescimento da nossa união íntima com Deus pela graça, até chegar o dia em que aparecerá radiante naquela sociedade de eleitos que trazem o sinal do Cordeiro e que são transfigurados pelo Cordeiro porque lhe pertence. E é isso que nosso Senhor nos prometeu, meus caros. Antes de nos deixar, nosso Senhor dizia: o mundo alegrar-se-á, vós sofrereis na aflição e provação, assim como eu mesmo sofri, antes de entrar na glória. Assim tem de ser, é o caminho da minha providência, mas permanecei firmes, tende confiança, que estou convosco até a consumação dos séculos. Por enquanto a vossa fé recebe-me cada dia no mistério dos meus aniquilamentos, mas um dia hei de vir na plena revelação da minha glória. E vós, discípulos fiéis, entrareis na minha glória,
tomareis parte na minha alegria, pois sois um comigo. Porventura não o pedi ao meu Pai no momento de saldar as contas com o meu sacrifício? Quero, ó Pai, que onde eu estiver estejam também os meus discípulos, aqueles que vós me destes, que vejam e participem da minha glória, glória que eu recebi de vós antes da criação do mundo. Quanto a vós, a quem chamo meus amigos, vós a quem confiei os segredos da vida divina, conforme o Pai me ordenou, vós que crestes e não me abandonastes, entrarei na minha alegria, vivereis da minha vida, vida plena, alegria perfeita, porque será a minha própria vida e a minha alegria pessoal que vos darei, a minha vida e a alegria de filho de Deus. Ut gaudium meum in vobis sit, para que a minha alegria seja em vós, et gaudium vestrum impleatur, e a vossa alegria se torne plena. É justamente pela nossa união à cruz de Cristo, pela nossa passagem pelo Calvário, seguindo nosso Senhor em seus exemplos de caridade e sacrifício, que nós vamos ter também a nossa alma transfigurada e vamos estar justamente cada vez mais unidos a Deus, para que tenhamos nessa vida já a alegria que será para nós plena na eternidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.